Bom, cá estamos nós, começando mais um dia, terça-feira, 13 de abril de 2023. E as coisas parecem, gente, tomar um rumo... Perdão, gente, eu falei 13, né? 23, desculpa, gente. 23, desculpa aí, eu li errado ali, né? Os 23. Bom, as coisas começam a tomar um rumo meio complexo, né? Olha o título da matéria. O assunto é Alexandre de Moraes ainda, né? Alexandre de Moraes parte para cima de Elon Musk e rede social X. Bom, o que acontece? Nós estamos vivendo um momento no Brasil em que a justiça, ela meio que não tem cumprido o seu papel de fato. Eu vou explicar para vocês o porquê. Nós estamos vivendo tempos em que só se investiga um lado das coisas, não se investiga o outro lado das coisas. Por exemplo, em qualquer país em que a justiça é uma justiça baseada nos pilares da Constituição, as ações que estão sendo apontadas para Moraes seriam investigadas. Essa é a grande parte que incomoda a sociedade. Não se investiga. Vejam, Moraes está sendo acusado de cometer um crime. Não quer dizer que ele cometeu. Mas ele está sendo acusado de ter cometido, que é o crime da censura. Ele foi acusado disso. Elon Musk fez isso daí. E qual foi a ação tomada em relação a isso? Pegar o denunciante, colocar ele dentro de um inquérito para ele ser investigado. E é isso que chama a nossa atenção. Qualquer pessoa, por um mínimo que seja, vira réu de por qualquer crítica que faça ao STF. Mas não se investigam as acusações contra os ministros. É isso que nos preocupa. Por exemplo, o correto numa justiça, que ela tá o propósito dela é julgar de fato e de forma vamos dizer assim, imparcial, o que se faria? Como Alexandre de Moraes hoje é o pivô de todas essas ações e ele está envolvido intimamente nessas questões, porque tudo se reporta a ele agora. Ele é acusado de praticar censura, ele é acusado de mandar calar perfis. Então, assim, se tem essas acusações, Alexandre de Moraes, pelo menos desse inquérito, ele deveria ser afastado. Esse seria o correto. E aí aquelas denúncias do Twitter Files, por exemplo, deveriam ser investigadas. Vejamos nesse contexto o Sérgio Moro, por exemplo. As mensagens da Vaza Jato, e aí, prestem atenção para vocês verem como há uma discrepância muito grande. As mensagens da Vaza Jato foram obtidas criminosamente. Nunca tiveram o seu teor comprovado nem a sua veracidade, né, confirmada. Mas serviu de base para afastar Sérgio Moro. Não só afastar Sérgio Moro, como também anular as condenações dele contra corruptos. Observem bem a diferença. Ninguém mandou investigar o Glenn Greenwald. Não. E tem um detalhe nessa questão das mensagens da Vaza Jato, que elas foram obtidas de forma criminosa. Já diz o nosso Código Penal que qualquer prova obtida de forma criminosa, ela tem que ser descartada. Ainda que ela seja verdadeira, ela perde a validade, porque foi obtida de forma criminosa. Não lícita. Foi o caso da Vaza Jato, de forma criminosa, através de invasão de celulares e tal, enfim. Estranhamente, elas tiveram validade. Foram usadas. A gente está vendo Lula na presidência da República hoje, tudo por conta disso. Mas na questão Moraes, é como se houvesse uma blindagem em Moraes e é como se ele não pudesse ser investigado. É como se ele está acima da lei. Eu não estou aqui criticando nem falando mal do ministro, eu estou trazendo aqui o contexto jurídico, como funciona a regra e como ela não está sendo aplicada. Esse é o ponto X da questão. É como se ela não tivesse sendo aplicada. Quer dizer,
Apareceu aí os arquivos do Twitter File. São de fato, inclusive o próprio Supremo não negou o que foi apresentado pelo Twitter File Brasil, os documentos. Aí você, pela lógica, deveria se investigar esse conteúdo. Não, é o contrário, se investiga quem denunciou. Aí agora, nessa matéria, a gente vai ver que Moraes já está transformando a milícia digital numa coisa internacional. Ele está começando a dizer que a milícia digital no Brasil, ela começou a se ampliar internacionalmente para fugir da jurisdição brasileira, das leis brasileiras. Olha a dimensão que isso aqui está tomando, gente, a loucura que está sendo. E o pior de tudo é que ele foi numa inauguração do Museu da Democracia. Agora, que democracia é essa que só um lado manda e só um lado obedece? Que só um lado é criminalizado e só um lado pune? Não dá pra gente entender. Mas vamos pra matéria. Eu não tô aqui criticando o ministro. Eu tô falando aqui como é que o procedimento correto do contexto jurídico. A não ser que o contexto jurídico agora não valha mais no Brasil e se tornou algo criminoso, né? Porque o correto seria o quê? Investigar essas denúncias. E é esse o grande problema hoje, gente. Porque o que aumenta a desconfiança da sociedade brasileira no STF hoje, ou nos ministros, ou até mesmo no próprio Moraes, é justamente a falta de esclarecimento dos fatos. Porque todas as coisas que apontam para Moraes não são investigadas, mas quem aponta é investigado. E é estranho isso. Por que o ministro não pode ser investigado? Ele está acima da lei? Existe alguma regra que diz que ele não deve ou a regra diz que ele deveria? Porque se ele for investigado e não tem culpa no cartório... Gente, esclareceria tudo, é tão simples. A verdade viria à tona. E aí mostraria que as atitudes dele estão corretas. Agora, o não investigar e o investigar aqueles que apontam os atos de Moraes como criminosos, isso faz com que a sociedade veja isso como uma retaliação e uma tentativa de esconder a verdade. Porque é assim que a sociedade brasileira hoje está se sentindo. Nós olhamos para o Supremo, a falta de transparência, a falta, né, de coerência, e todas as pessoas que apontam ou que falam qualquer coisa viram alvos de um processo. E agora a gente está vendo a internacionalização das milícias digitais segundo Moraes. Olha a proporção que está tomando, gente. Já saiu do ridículo isso daqui. É como se como se cada coisa que viesse sendo apontada contra eles fosse tido aquilo ali como um ato antidemocrático. É como se ninguém pudesse apontar o dedo para eles. E aí aquilo vai crescendo, chega ao ponto que vai se perder o controle. Vai chegar uma hora que isso vai implodir de dentro para fora. A sociedade já não está muito creditada no STF. E do jeito que as coisas estão sendo desenhadas, vai chegar uma hora que o STF vai existir, mas as pessoas não vão mais confiar de forma alguma nele. Porque falta ações mais transparentes para a sociedade. São inquéritos sigilosos para tudo quanto é lado. São punições que ninguém sabe qual foi a forma que chegou ali naquele crime. Bom, vamos para a matéria. Isso aqui é um pensamento que a gente precisa, né? Até mesmo para quem dera que as nossas autoridades, que os ministros chegassem, não, vamos investigar isso aqui que está sendo denunciado contra Moraes. Se não tem crime algum, ótimo. A sociedade vai ver que Moraes não cometeu crime e se restabelece a confiança no sistema. Mas como é que a gente pode confiar num sistema que ele não passa pra gente essa confiabilidade? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ative o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Na descrição tem chave Pix, que é uma forma de você colaborar com o nosso canal e ajudar o nosso trabalho. As nossas lives são todos os sábados às 20 horas, 30 minutinhos. Aqui o seu comentário ganha voz e no final da descrição tem um link para o nosso Twitter. Dá aquela força, a gente precisa muito do seu like lá no Twitter, no caso, né, o seu, né, e acompanhando as nossas matérias por lá. A gente não esquece, chave Pix na descrição, colabore. Bom, vamos lá.
né, para nossa matéria. E o computador até... Aqui, voltou. Bom, vamos lá. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, concedeu um prazo de 5 dias, preste atenção, para a plataforma X se pronunciar sobre um relatório da Polícia Federal, PF, que apontou suposto descumprimento de decisões judiciais por parte da rede social. O prazo expira na próxima sexta-feira, 26. Segundo o relatório da PF, divulgado na semana passada, o X teria permitido a transmissão de lives por 6 perfis que haviam sido bloqueados por determinação judicial. Entre os perfis estão os dos jornalista Alan dos Santos, Oswaldo Eustáquio e do senador Marcos Duval Podemos. O relatório indica que a autorização foi concedida desde o dia 8 de abril. A PF também pontua que as milícias digital... Olha só, a PF também pontua que a chamada milícia digital, termo constantemente usado por Moraes em suas falas, passou a atuar fora do território nacional. Olha o absurdo, gente. Passou a atuar fora do território nacional para contornar decisões judiciais e disseminar desinformação, visar conquistar apoio internacional. Então, assim, tudo aquilo que você lança, aponta contra determinadas cortes ou ministros, se torna agora desinformação. Já prestaram atenção agora a esse negócio? Ninguém investiga. Quem é que torna aquilo ali desinformação? Como é que você torna algo informação ou desinformação? Investigando a informação, para ver se aquilo procede ou não procede. Agora, como é que você pode dizer que algo é desinformação? Quer dizer, se dizem que o ministro Alexandre de Moraes cometeu um crime, que é o crime da censura, mas não se investiga, e aí ele diz que isso é desinformação, quer dizer, o acusado diz que é desinformação e acabou, fica por isso mesmo. É o que a gente está vivendo no Brasil. Não estou dizendo que ele cometeu o crime, gente, mas é como as coisas estão acontecendo. Se houvesse as investigações e esclarecesse os fatos, acabava isso daí. A investigação não é só para quem comete crime, mas é para provar a inocência de alguém que foi apontado como criminoso. Para isso serve a investigação. Se não tem culpa no cartório, deixa investigar para a gente ver o que acontece. Bom, visando conquistar apoio internacional. Nas últimas semanas, o empresário Elon Musk, proprietário do X, tem direcionado críticas a Moraes, acusando-o de censura e ameaçando desobedecer decisões judiciais. As acusações têm origem no Twitter Files Brasil, uma série de documentos divulgados pelo jornalista norte-americano Michael Schellenberg na própria plataforma no início de abril, em e-mails trocados entre funcionários do antigo Twitter entre 2022 e 2022 relatam críticas e decisões judiciais que determinaram a exclusão de conteúdos em investigações sobre a disseminação de fake news. Em resposta às acusações, Moraes determinou a inclusão de Musk no inquérito das supostas milícias. Quer dizer, é exposto um conteúdo sobre Moraes e ao invés dele ser investigado para se provar a inocência dele, o que acontece com ele? Ele inclui o cara que denuncia. É a mesma coisa amanhã de você ser assaltado na rua, você vai na delegacia fazer um boletim de ocorrência e você vai ficar preso. Porque você foi denunciado. Não estou dizendo que o Alexandre de Moraes cometeu crime, mas é mais ou menos essa ideia que passa para nós aqui no Brasil. Em resposta às acusações, Moraes determinou a inclusão de Musk no inquérito das supostas milícias digitais por a eventual instrumentalização da rede social. Além disso, ordenou a abertura de um inquérito à parte sobre o empresário por possível obstrução de justiça e incitação ao crime. Quer dizer, hoje é instrumentalização disso, disseminação daquilo, fake news, não sei o que. Quer dizer, as palavrinhas-chave que são usadas para tentar fugir de qualquer esclarecimento para a sociedade. Você precisa prestar atenção que o STF não mostra, nem passa pra gente os fatos. A gente tem que acreditar qualquer coisa que se diz contra Moraes é tido como desinformação, mas você não tem as provas de que aquilo é desinformação. É isso que a gente precisa.
Posteriormente, o X informou ao STF que entregou ao Congresso dos Estados Unidos cópias de decisões sigilosas do ministro solicitando o cancelamento de perfis, entre outras medidas. O comitê divulgou um relatório acusando o STF e o TSE de promoverem censura com decisões não fundamentadas. O STF refutou as acusações, esclarecendo que os documentos enviados ao comitê eram apenas ofícios, não as decisões judiciais propriamente ditas. Durante o lançamento da pedra fundamental do Museu da Democracia, no Rio de Janeiro, na última sexta-feira, 19, Alexandre de Moraes adotou um tom enviesado e criticou, presta atenção, e criticou irresponsáveis ligados às redes sociais que se uniram a políticos extremistas para, segundo ele, atacar a democracia e a justiça. Pronto. Ou seja, você vê claramente que é um tom político, não é um tom de um magistrado isso aqui, gente. Não é um tom de um magistrado, é um tom político e não condiz, o regimento interno do Supremo, como a Constituição, diz o seguinte, que um ministro ele não pode tomar para si causa política. Ele não pode atuar num contexto político. Ele não pode fazer política, é o que Alexandre de Moraes está fazendo. Mas é claro que essa é mais uma desinformação. Porque hoje no Brasil a informação não é o fato, é o que eu digo para você que é informação. Verdade ou não, não interessa. Se eu digo que aquilo ali é desinformação, é desinformação. Se eu digo que é informação, é informação, porque eu sou a mais alta corte, a mais alta autoridade. Ninguém me investiga, ninguém me questiona. E viva a democracia. Qual eu não sei. Hernani Leite comentando aqui, nós sabemos que esse cidadão que está na cadeira de presidente não foi o eleito para o cargo. Mas sabemos também que não é apenas o Moraes que está cometendo todos esses crimes. Os outros 8 ministros também fazem parte do pacote. O Brasil está tomando rumos que estão assustando a nossa sociedade. Mais outro comentário aqui, deixa eu ver aqui, o vídeo na verdade. Twitter Files, Congresso dos Estados Unidos sobe o tom contra Moraes, fala em censura e ataques à liberdade. Tá aí, marcado. Valeu, gente, mais um aqui. André Mendonça Cardoso comentando aqui. Oi, grande André, um abraço, André. Tá aqui, ó. Twitter Files, Congresso dos Estados Unidos sobe o tom contra Moraes, fala em censura e ataques à liberdade. Grande André. Tá aí, gente, daqui a pouquinho nós voltamos com mais informações. Fui!